Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar a nossa revisão da apostila do segundo bimestre, lá na página 17, quando o objeto se torna arte. Então, aqui nós temos duas obras, tá? Uma é de Marcel Duchamp e a outra de Cildo Meirelles. Então, vocês observando esses objetos, vocês podem ver que se transformaram em uma obra de arte. Os objetos do nosso cotidiano são identificados pela função a que se destinam. Porém, na arte, esses mesmos objetos podem adquirir novas configurações e apresentar a mesma importância que tem a pintura, o desenho, a escultura, o teatro, a dança e a música. Expressões artísticas já consagradas. Essa retirada dos objetos de suas funções naturais iniciou-se no século XX e perdura até os dias atuais. Então, pessoal, lá no século XX iniciou, essa retirada dos objetos das suas funções naturais. Por exemplo, um prato vira um rostinho de uma boneca, né? Um sapato vira um telefone, um copo vira um bonequinho. Então, enfim, objetos, né, do nosso cotidiano, objetos habituais que nós utilizamos praticamente todos os dias, se tornam em outra função, né? Um novo objeto. Então, é isso que nós vamos estudar neste capítulo, tá? Quando o objeto se torna arte, beleza? Então, ali no espaço de diálogo, nós temos o seguinte. Você se lembra de ter brincado de transformar objetos em escudos ou naves espaciais? Tecidos em cabanas ou capas e gravetos em varinhas mágicas? Conte aos seus colegas suas experiências a respeito desse uso diferente de objetos em situações de brincadeiras. Então, normalmente, quando a gente é menor, é normal, né, nós utilizarmos de objetos para transformar em outros no nosso imaginário, certo? Então, pessoal, aqui fala para vocês conversarem com os seus colegas. Como nós não estamos em sala, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder no caderno de vocês essa pergunta do espaço de diálogo. Se você se lembra de transformar objetos em outras coisas quando você era menor, beleza? Então, agora vamos passar para a página 18. Os nossos objetivos são conhecer e analisar o uso de objetos em diferentes linguagens artísticas. Analisar situações em que o objeto adquire status de obra de arte. Desenvolver processos criativos utilizando objetos de uso cotidiano. Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros que fazem uso de objetos em seus espetáculos. Então, este volume ele está voltado todo para o objeto e a arte, certo? Os objetos entram em cena. Os objetos em nosso cotidiano geralmente são considerados por sua função e utilidade. No entanto, quando tratamos de arte, esses mesmos objetos podem ser vistos com variados significados, ou seja, podemos atribuir a eles funções que fogem totalmente daquilo que foram criados. Certamente, você conhece um regador de plantas e sabe qual é a sua função. Esse mesmo regador pode ganhar forma e expressão com um ator que o manipule em suas ações. Assim, o regador não precisa mais cumprir seu papel de molhar as plantas e pode ser um elefante, uma casa com chaminé e outras coisas mais que o ator queira. Então, pessoal, aqui inicia a explicação, tá? Então, um objeto normal do nosso cotidiano
que certamente conhecemos suas funções, né, e utilidades, ganha novas funções, dependendo do que o ator quer que ele seja, né, ou a criatividade do mesmo, certo? Então, se eu sou uma atriz e tenho um regador em minhas mãos para transformar em um objeto, eu posso transformar numa casa. Mas se outra pessoa está com o regador, pode transformar em um elefante. Então depende da criatividade de cada um, do que vai acontecer na hora do espetáculo, sobre o que é o espetáculo e outras coisas, tá? Observe as imagens e verifique algumas possibilidades que a Cia Trux encontrou para transformar objetos em personagens. Então, aqui nós temos a imagem da Cia Trux. Podemos ver, né, os atores e a atriz manipulando sapatos, né? Cada um vai ter uma visão do que pode ser esses sapatos, né? Sem a gente conhecer a obra, sem ver a obra. Então, cada um tem uma visão. Eu imagino que são pessoas, certo? Porém, né, um de vocês pode imaginar que seja outra coisa. A Companhia de Teatro de Bonecos Trux, ou Cia Trux, é brasileira e existe desde 1990. Tem como característica a pesquisa cênica, que desenvolve uma técnica de animação própria. Essa técnica, utilizada para manipular e animar os bonecos, é inspirada na arte japonesa conhecida como Bunraku, em que 3 atores manipulam e animam o mesmo objeto ou boneco, simultaneamente reproduzindo movimentos humanos. Bunraku, peça de marionetes desenvolvida ao longo de 12 séculos como um entretenimento popular japonês. Então, pessoal, a Cia Trux se baseou, né, nesse tipo de teatro japonês para fazer os seus espetáculos. Qual é a diferença? A diferença é que no Bunraku, para um personagem ganhar vida, é necessário 3 atores para manipulá-lo. E na Cia Trux, um ator pode manipular o seu próprio objeto, certo? E na Cia Trux, eles utilizam objetos do cotidiano e no Bunraku eles utilizam marionetes, tá? Essas são as principais diferenças entre um e outro. Mas nos dois são atores, né? Manipulando objetos. Então, agora passamos para a página 19. Então, ali, pessoal, nós temos uma pesquisa. Se você já fez, você não vai fazer de novo. Se você não fez ainda, você vai fazer agora, tá? Amplie seu repertório de conhecimentos sobre o teatro de objetos realizando uma pesquisa na internet sobre companhias de teatro, tanto brasileiras quanto estrangeiras, que explorem o objeto como personagem da cena. Depois disso, registre em seu caderno tudo o que você observar, desde o nome da companhia e um pequeno resumo sobre o espetáculo, até os objetos escolhidos e a forma de manipulação adotada pelos bonequeiros. Essa pesquisa servirá como inspiração para a criação de sua própria peça de teatro de objetos. Então, pessoal, pode ser uma companhia brasileira e uma estrangeira, tá? Que utilize objetos nos seus espetáculos. Então, vocês podem colocar lá para assistir o espetáculo. E ali no caderno de vocês fazem um resumo, né? O nome da peça, o que eles utilizam, no que eles transformam, beleza? Então, bem simples, bem resumido, tá? Teatro de objetos. A expressão teatro de objetos foi criada em 1980, quando os grupos franceses Vélo Théâtre, Théâtre de Cuyassine e Théâtre Marnaf realizavam um encontro para identificar e denominar suas práticas artísticas.
Em 1983, na França, aconteceu o primeiro festival de teatro de objetos. Embora tenha uma relação com o teatro de bonecos, o teatro de objetos está diferentemente ligado à transformação e à performance do próprio objeto. Um objeto inanimado transforma-se por meio da ação e adquire vida própria, pois o ator manipulador confere a ele novos sentidos. Veja no material de apoio algumas cenas das peças de teatro de objetos. Então, pessoal, lá no material de apoio de vocês, né, tem as imagens de algumas cenas de teatro de objetos. Então, como nós vimos ali, qual que é a diferença, né, do teatro de bonecos para o teatro de objetos? No teatro de bonecos, a gente já sabe ali o que é o objeto, certo? E no teatro de objetos, o ator transforma um objeto comum, um objeto qualquer, em algo animado, em algo com vida, tá? Então, essa é a diferença, beleza? Então, pessoal, agora aqui, de olho na tecnologia. Não foi apenas o teatro que deu vida aos objetos. No cinema, esse recurso é amplamente explorado, como no curta-metragem LOL, em que brinquedos esquecidos pelas crianças ganham vida e transformam-se em uma criatura muito atenciosa. LOL é um curta-metragem indicado ao Oscar em 2018, produzido pela Disney e Pixar. A animação expõe o bullying a partir do ponto de vista de um menino que o pratica. A história, que se passa no parquinho de uma escola infantil, gira em torno do encontro entre o menino e a personagem que ganha vida a partir dos brinquedos esquecidos pelas crianças em uma caixa de achados e perdidos. Então, pessoal, eu vou deixar o link, tá, do curta-metragem para vocês verem. E agora eu vou explicar a atividade da semana. Vocês vão transformar objetos que vocês têm aí na casa de vocês em algo com vida. Vão dar uma nova função para o mesmo, tá? Vocês podem usar um objeto só, ou vocês podem utilizar 2 ou 3 para criar uma única coisa, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher os objetos que vocês vão utilizar. A segunda coisa é pensar no que esses objetos podem se transformar. Ah, prof, eu peguei um regador. O que esse regador pode se transformar? Prof, eu peguei um escorredor. No que você pode transformar esse escorredor? Então, você vai pensar, tá? Pode ser qualquer objeto, tá? Pode ser calçado, pode ser louças, pode ser o que vocês quiserem. Só não pode ter já uma forma. Por exemplo, não pode pegar uma bonequinha para fazer o teatro. Você pode pegar objetos e transformar numa bonequinha, certo? Ah, prof, pegar uma vassoura para transformar numa bonequinha. Pode ser. Enfim, a criatividade é de vocês. Pode ser o objeto que vocês quiserem. Eu vou deixar um vídeo de demonstração para vocês entenderem melhor, se inspirarem. E daí, a devolutiva dessa atividade vai ser por meio de vídeo ou foto. Se você tem vergonha de fazer um vídeo transformando o seu objeto em um outro, você vai fazer uma foto dos objetos, né, que você escolheu, e depois uma foto do seu personagem, né, do seu objeto já transformado, certo? Quando vocês forem enviar para a prof, vocês não esqueçam de colocar lá o nome de vocês e a turma, beleza? Então, é isso. Qualquer dúvida de vocês, estou à disposição, tá? E até semana que vem.